Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. Vamos começar brindando a vida com a nossa aguinha. A voz também não está muito boa. Hoje traremos para o canal Amplo Espectro a análise da obra O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Bom, o que acontece? Para você que ainda não é novo aqui no canal, né? Fica o convite. Essa análise dessa obra é a sequência de mais uma das obras projetadas para serem lidas no nosso projeto de leitura de 2024. Então fica atento aí com as próximas obras. Tem um vídeo aqui onde nós projetamos todas essas obras, o roteiro, né? Tá lá previsto obra mês a mês, são 12 livros. E acompanha, lê, eu fico o convite para você ler junto com a gente, poder, quando chegar aqui na resenha, você já ter mais ou menos uma noção, né, do que será dito. E já, pelo menos, conhecer a história, né? Agora, para você que já participa, né, fica aí um forte abraço. Vamos dar seguimento, né, então, a essa análise. E primeira coisa, eu vou falar do meu sentimento ao ler o livro, né? O primeiro passo aqui, eu acho que foi um livro que eu tive o mesmo sentimento em relação a outras obras da literatura estadunidense, o Jack Kerouac, On the Road, e o Misto Quente, do Charles Bukowski. A sensação que eu tive foi de que eram obras inicialmente com uma linguagem jovial, às vezes beirando um certo vocabulário chulo, né, quase. O que me causou um impacto inicial assim, decepcionante no comecinho. Mas à medida em que eu fui evoluindo na leitura, eu fui percebendo que havia profundidade e que eram histórias, no mínimo, interessantíssimas, né? Muito interessantes, cativantes, obras que animam a gente, nos entretêm e tem um fundo filosófico, que é algo que eu pretendo trazer aqui nessa análise. E então, nesse sentido, acho que vale a pena a leitura do Apanhador no Campo de Centeio. Pretendo aqui fazer uma breve leitura, uma síntese muito rápida do que seria a história, porque não pretendo me entreter nisso. O objetivo mesmo é fazer a análise a posteriori dessa leitura. Antes de qualquer coisa, convido você a dar uma curtida aqui, ajudar a gente curtindo, compartilhando, se puder, claro, colaborando também com o Apoia-se ou com o Pix. Todo o apoio será muito bem-vindo, porque nós temos que dispor de tempo para produzir vídeo, comprar os livros propriamente ditos, dispor do material, do equipamento, né, fazer a edição. Então, tudo isso envolve aí um custo, além do que muito do que é aplicado aqui nesse canal será revertido em marketing para captar mais pessoas que possam aí ter despertado essa centelha, essa chama, né, essa vontade de apreciar a beleza do imaterial, né? De encontrar uma espécie de contentamento, de felicidade na vida, até de significado existencial na literatura, na arte, na música, na filosofia. Pois bem, vamos contar aqui mais ou menos o que foi então o Apanhador no Campo de Centeio. Basicamente, o Holden Caulfield, que é o protagonista, é um jovem adolescente que acabou de ser expulso da escola, né? Ele acabou de ser expulso da escola e ele já começa tendo que se dirigir a um professor. Ele vai buscar ele falta um jogo de futebol americano, que é, digamos, a sensação da escola, está toda em volta daquele jogo, e ele vai lá conversar com o professor, e o professor, que era um amigo dele, pessoal, tenta consolá-lo de alguma forma com essa expulsão, tenta dar aquele chamado bons conselhos para botar ele no caminho, né, no caminho. E eu boto no caminho entre aspas, tá? Porque a posteriori no vídeo eu vou comentar sobre o que seria a teoria cínica que envolve essa obra, assim como a do Bukowski também, né? E não deixa de ser também um pouco a do Kerouac. Bom, ele mostra uma relação conflituosa que ele tem com dois principais amigos digamos assim, no dormitório, onde ele divide o dormitório coletivo da escola, da universidade, onde ele foi efetivamente expulso por tirar notas baixas e por repetir seguidos anos. Ele tem um amigo que é meio
aparvalhado, vamos dizer assim, e um outro que é mais malandro, esperto, bonitinho e que se dá bem com as meninas, vamos dizer assim. E isso vai mostrando a reflexão dele a respeito desses dois amigos ao longo da obra. Em seguida, ele resolve sair, né, da universidade, deixar a universidade em definitivo, vai se encontrar com uma amiga, né, e a história ela é muito assim, impulsiva, lembra um pouco do Kerouac, né? As coisas vão acontecendo de maneira impulsiva, não há aquela coisa do começo, meio desenvolvimento, conclusão, fechando com o começo, não. A coisa vai indo, entendeu? Então, nesse ponto é legal, porque simula muito o que é a vida. Além do que, a narrativa, ela envolve o leitor como se tivesse sido uma conversa direta com o leitor. Por vezes, ele só falta, assim, perguntar pra gente o que a gente acha, né? Ou falar, se você estivesse aqui, você faria ou não faria diferente, ou não sei o quê. Enfim, é um verdadeiro diálogo com o leitor, uma narrativa em primeira pessoa extremamente convidativa ao leitor. E ele lida com pessoas que ele a todo momento na obra ele fala isso muito do fajuto, né? Pessoas que são falsas. Essa própria amiga dele acaba se envolvendo com pessoas falsas e sobretudo nessa competição para se projetar socialmente, ele vai percebendo muitas pessoas falsas. Ele tem uma predileção porque seriam pessoas mais verdadeiras, tá? Pessoas verdadeiras, mais autênticas. E aí ele vai encontrar esse tipo de gente muitas vezes nos bares, nos pés sujos, nas zonas, vamos dizer assim, de baixo calão da cidade onde ele mora. E ele vai basicamente ficar transitando por ali, pensando do nada onde ele deveria ir para falar com um, ou falar com outro, falar com um professor, falar com uma ex-amiga. Ele pega a obra muitas vezes com reflexão de lembranças do passado em relação à família dele, porque ele veio de uma família rica, mas perdeu o irmão Ali, o irmão mais velho, faleceu. Ele tem outro irmão que fez sucesso em Hollywood, né? E tem uma irmãzinha que ele tem uma relação lírica maravilhosa, inclusive, que é onde termina o livro, né, esse grande amor, essa grande paixão da vida dele, que é ser irmã, uma criança, inclusive que a obra termina, e pode-se dizer que a capa é representativo disso, né, num parque de diversões lá em Nova York, ela num carrossel, que tem o desenho do cavalo, do carrossel, né, e essa relação é muito poética, muito lírica dele com a irmã mais nova, que é inclusive quem vai acabar, ao final das contas, forçando ele a desistir dos seus planos de chutar o balde e largar a vida dele, que seria bem encaminhada para seguir os passos e as trajetórias do que seria o sucesso social do próprio pai, que é um advogado renomado. Então, essa é a história básica. Durante esse trajeto ele vai se encontrando com vários personagens e várias situações. Uma delas, inclusive, ele encontra com outro professor que tenta passar os melhores conselhos possíveis para ele, casado com uma outra professora também universitária. E aí, assim, o que acontece? Ele vai ser acolhido, porque muitas vezes ele está ou sem dinheiro, sem ter onde dormir, ou ele não quer voltar a se encarar os pais pelo fato de ter sido expulso. Ele faz de tudo para não ter que encontrar com os pais. E aí, desses dias, ele vai planejando, inclusive, uma espécie de fuga da cidade, fazer a vida, arrumar um emprego em outra cidade, né? E esse professor acaba, digamos, cria-se sobre esse professor uma dúvida, porque, teoricamente, ele vai dormir na casa do professor e ele acorda com o professor fazendo carinho na cabeça dele, cafuné na cabeça dele. E aí cria-se a dúvida se será que esse professor está abusando dele ou será que esse professor só está tendo um sentimento paternal, dado inclusive os conselhos que lhe deu, né? A dúvida fica, por que a dúvida fica? Porque é uma narrativa em primeira pessoa. A narrativa em primeira pessoa, ela abre essa questão da dúvida sobre a realidade, porque a narrativa em terceira pessoa, por exemplo, ao contrário, ela abarca a realidade como um todo. O narrador em terceira pessoa é onisciente, quase como se fosse um deus. A narrativa em primeira pessoa não, ela vai apenas depreender uma perspectiva a respeito dos fatos, e a perspectiva do protagonista. Então, logo, veja, essa própria perspectiva é uma perspectiva duvidosa, porque a reação dele em relação àquele cafuné foi um choque terrível, mas depois ele fica pensando, será que ele não foi injusto? Será que aquilo tudo não era apenas um sentimento paternal?
E além disso, né, a narrativa em primeira pessoa proporciona também a possibilidade de você conhecer muito o psicológico do protagonista em relação ao que acontece ao redor dele, né? E essa obra permite isso. O Holden Caulfield é alguém que você vai conhecer o pensamento dele em relação às pessoas, né? E aí é que vem a questão desse pensamento ser aí, digamos, propenso a comungar com o que escreveu o Jack Kerouac em On the Road e o Charles Bukowski em Misto Quente, que é um cerne do pensamento cínico, né? É o cinismo contemporâneo. Bom, antes de qualquer coisa, esse livro, a título de curiosidade, ele especula-se, né? Porque fala-se muito que ele é um livro que foi encontrado nas mãos de muitos dos assassinos, digamos, de celebridades, né? O que aconteceu com Chapman em relação ao John Lennon, né? O assassino de John Lennon foi preso tendo esse livro como cabeceira. Se não me engano, aconteceu também com o Lee Oswald, não tenho certeza em relação ao Kennedy, o assassino do Kennedy, mas enfim, é um livro que paira sobre ele essa infâmia de que é o livro dos assassinos ou dos serial killers, enfim. O que, ao terminar a leitura, honestamente não compreendo, talvez seja uma tentativa ordenativa de querer atirar esse livro aos leões, porque de fato não há nada nesse livro que justificasse uma associação, mesmo que subliminar. Eu pelo menos não consegui pescar nada, nenhuma mensagem que pudesse despertar uma vontade assassina nas pessoas, ou que os assassinos se sentissem de alguma forma privilegiados. O máximo que você pode dizer, isso sim, assim como para as outras obras que eu citei, né, do Kerouac e do Bukowski, é uma obra cínica. O que é essa questão da obra cínica? O cinismo, ele é uma postura filosófica que resiste à ideia de civilização, né? Ele resiste à ideia de civilização por um motivo. Tem um motivo para ele resistir a essa ideia de civilização. A civilização, ela, para produzir o seu efeito, que é basicamente bens materiais, bens de ordem material, organização da sociedade civil, né, leis, política, enfim, todo esse imaginário de ideário coletivo, né, a parte de informações. Então, tudo isso é necessário uma espécie de organização que, inclusive, perpassa o interior do homem. Então, o cínico é alguém que olha, ele se sente, digamos, corrompido por essa vontade civilizacional. Porque a civilização, ela cobra do homem muito mais do que mero labor. Quem acha que a civilização é puramente acordar cedo e trabalhar, não entendeu o processo civilizacional. O processo civilizacional cobra de você repressão dos instintos, efeitos psicológicos sobre a maneira como você deve se relacionar e proceder, né? E por isso, normalmente, quando o primeiro passo em direção à civilização é dado através da hipocrisia, né? O que o Nelson Rodrigues chamaria de canalice honesta. A hipocrisia é o primeiro passo em relação à civilização. É quando você sabe que é preciso mentir para estabelecer boas relações e, por vezes, você se percebe tendo que mentir um pouco a mais se quiser se projetar, né? A lógica civilizacional vai um pouco nessa direção. Então, quanto mais fajuto, como usa o Holden Caulfield na obra, quanto mais fajuto você for, mais você se sobreprojeta em relação aos outros. Só que isso não é o pior. Veja, até aí a obra do J.D. Salinger para por aí, só fala do homem fajuto, o homem hipócrita, né, que é o primeiro passo em relação à civilização. Ele já resiste em relação a isso, a essa questão da falsidade. Mas o passo seguinte é você começar não mais apenas mentir para os outros, mas mentir para você mesmo, seria a histeria. A histeria é quando você cria a ideia utópica sobre o homem, que o homem pode ser aquilo. Né, e é da onde vem as ideologias de direita e de esquerda, né? São duas utopias em relação ao que o homem pode ser. A direita acreditando num homem puro, da onde vem o puritanismo, né, sobretudo de fundo teológico, um homem puro que cerceia totalmente os pecados da carne, que se liberta dos seus instintos em prol da civilidade, em prol de uma vida transcendente e por aí vai,
né? Ou ainda você pode ter uma ideologia mais liberal, que seria a ideia de que vamos formar uma sociedade de mercado em que a ascensão material não vai corroer o homem, por mais rico que fique, ele não vai entrar em conluio com a classe política demais, de forma nenhuma é possível estabelecer uma sociedade dessa forma. É uma outra utopia. E a terceira utopia, que é o que a gente chama de esquerda, que seria a ideia de que a classe trabalhadora vai acordar de manhã para trabalhar em prol da humanidade, totalmente desapegada dos seus próprios interesses, e a classe política jamais será corroída por nenhuma espécie de ganância ou vontade meramente manipulatória da sociedade, né? Não, ela é absolutamente abnegada, né? Então, todas essas formas utópicas, direita, esquerda, liberais, são o mais profundo grau de civilização, que seria a histeria, né? A histeria propriamente dita, quase a loucura. E o cínico é alguém que vai de fora dizer, não, cara, eu quero preservar a minha integridade mental, a minha integridade física, a minha integridade, eu não preciso, tal como Thoreau, por exemplo, propõe, né? Eu não preciso trabalhar o ano inteiro, posso trabalhar 4 meses, propõe isso na Vida nos Bosques, né? Estou citando aqui um posicionamento de resistência à civilização. Ou você pode, como Nietzsche fala, transvalorar todos os valores e viver, de certa forma, em ostracismo, porque, de fato, a sociedade não tolera, né, muitas do que seria a natureza humana. E por aí vai. É claro que não é uma coisa binária, é gradativo. Você pode ser um pouco mais cínico, um pouco menos cínico, um pouco mais fajuto, né, um pouco mais hipócrita, porque quanto mais você tiver relações sociais, mais hipócrita ou histérico você precisará ser, né? E a obra do Apanhador do Campo de Centeio, assim como do Bukowski, é uma obra cínica, porque é uma obra que mostra esse lado da resistência, que é muito comum, sim, em jovens, né? Depois de uma certa idade, muitas pessoas sucumbem a essa resistência a civilizacional e acabam aderindo a alguma forma de hipocrisia necessária, né, para trabalhar e para sobreviver, para ascender. Alguns até vão mais longe, né, se vendem mesmo para poder ascender, se projetar, se tornam verdadeiros homens fajutos, como bem coloca aqui. Então, já o adolescente ele é o primeiro a criar esse tipo de resistência mais comum, realmente, na adolescência. Mas não significa dizer de forma nenhuma que seja uma postura, algo muito usado por pessoas com essa ambição ordenativa, né, uma postura imatura. Geralmente se fala, ele é imaturo, por isso que ele não entendeu que é preciso mentir e ser safado para enganar os outros e subir na vida, vamos dizer assim, né? Isso é que seria ser maduro. Ou, como algumas pessoas creem, os histéricos creem, não, ser maduro é acreditar na utopia de que você vai cercear seus instintos, vai ser um homem limpo, puro, íntegro, e que você vai conseguir muito bem se dar bem na vida dessa forma. É claro que não. Quanto mais puro e íntegro você for, mais a sociedade vai jogando você para baixo, né? Você vai se ferrando. Então, o cinismo é uma posição de rebeldia em relação à própria estrutura civilizacional que cobra da gente a nossa sanidade mental para nos tornarmos histéricos e acreditar nessas utopias, ou uma resistência em relação à necessidade de ser um mentiroso compulsivo para poder viver em sociedade. Essas duas formas, né, a hipocrisia e a histeria, né, a resistência a essas duas posturas é a postura cínica, a de quem resolve, de alguma forma, em alguma medida, não dar tanta importância assim, pelo menos, né, quando não tomar uma postura radical, tipo a do Alexander Supertramp, né, do filme Na Natureza Selvagem, né, que narra uma história real de alguém que pega uma mochila e resolve abandonar a cidade, né, viver na floresta, ou pior ainda, Ted Kaczynski, né, que resolveu ser um homem bomba, né, destruir os pontos estratégicos, as personalidades estratégicas para a sociedade civilizada, né? Então, se você não chega a esse ponto radical, você pode simplesmente ser uma pessoa que resiste. Eu vou, assim, citar como exemplo, na minha época de faculdade, ou mesmo na época que eu trabalhava em banco, né, eu percebia que algumas pessoas tinham uma facilidade enorme, muito maior do que eu tinha, para, primeiro, agradar, puxar o saco de quem tinha que puxar o saco, né? Ou mesmo se interessar em ter algumas condutas que dessem visibilidade, por exemplo, o CR, né, a nota média que se tem numa universidade. Eu tinha amigos de universidade que davam uma importância absurda àquilo. Eu, assim, honestamente, para mim, se eu passei, estava bom, não estava preocupado com isso, porque isso é você se preocupar muito mesmo com o seu status social. Eu sempre fui uma pessoa muito cínica nesse sentido. Sou um cara que anda com um carro tudo ferrado,
ando com roupa meio largada, né? Assim, eu sou relativamente cínico, tá? Eu não sou aquele cínico radical, você vê, eu tô usando aqui o celular, eu tiro as minhas benesses da civilização, mas eu, sem dúvida que não sou, eu sou uma dessas pessoas que não gosta muito da questão do fajuto, né? Eu resisto um pouco, algumas vezes sou obrigado, porque faz parte, a canalice honesta faz parte da necessidade de viver em sociedade. Você vai se reunir com a família, você não vai querer sair falando verdades para todo mundo, vai segurar, vai ser educado. Eu sou uma pessoa que me sujeito muito às ideias dos outros, né? Então logo a hipocrisia é necessária, né? Mas já a parte histérica eu realmente me resisto muito a essas utopias, essa coisa de você acreditar de verdade que a civilização vai ser certinha, que você vai ser limpinho, que tudo vai dar certo. Enfim, essa parte eu sou bastante resistente em relação a ela. Mas acredito também, por outro lado, que o próprio cinismo, né, o cinismo do Holden Caulfield, você acaba sendo minado pela civilização, à medida em que a sociedade ela é um contrato de adesão e você se percebe a partir de determinada idade sem opção. Ou você começa a abrir exceções a essa mecânica em que você é obrigado a mentir, a fingir, a puxar o saco de quem quer que seja, ou falar o que agrada as pessoas, enfim. Você acaba sendo forçado a isso para poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Então, a menos, é claro, que eu tivesse realmente disposto a fazer, o Holden Caulfield tivesse disposto a fazer o que o Henri Thoreau, né, ou Alexander Supertramp propuseram. Né? O Holden Caulfield, que é o protagonista do Apanhador no Campo de Centeio, ele tentou. Veja como não é fácil você realmente ter uma postura cínica e levar isso até as últimas consequências. Ele chegou a preparar as malas, chegou a se planejar totalmente para sair e viver por conta própria no empreguinho de qualquer, né? Alguém que teria pela condição familiar que tinha, bastava ele querer se esforçar um pouco e certamente ele teria um futuro prodigioso e radioso, como tanto gostam as pessoas que têm essa visão ordenativa da sociedade, né? Meu filho, você tem que ter um futuro, essa ideia. E ele praticamente desprezava tudo isso. Mas aí veja, qual foi o ponto que pegou o calcanhar de Aquiles do Holden Caulfield, né? Foi justamente o grande afeto, o grande sentimento que ele tinha pela irmã mais nova. Porque ali ele não pôde realmente dar seguimento aos planos, porque quando ele foi se encontrar com ela para devolver o dinheiro que ela tinha emprestado a ele, para ele conseguir fazer sobreviver minimamente ali durante um tempo, e ele percebeu que não ia precisar daquele dinheiro todo, que ele quis devolver a ela apareceu, uma criança, né, apareceu com as malas dela querendo ir junto com ele, né? Ali destruiu ele, né? Ou como ele fala, né, ao longo da obra, aí você me matou, né? Matou os meus planos. A briga foi terrível entre os dois, né, no final da obra, mas acaba que eles relevam esse conflito e terminam bem, justamente no carrossel, numa imagem lírica muito, muito bonita ao final da obra. Terminando subitamente também, assim como o Bukowski, né, terminou em Misto Quente, o que é bem legal. Eu gosto dessas quebras assim inesperadas, essa coisa do improviso. Então veja, o Holden é alguém que teve que ceder à civilização, não porque tivesse ambição própria, não porque tivesse interesse, não porque tivesse vontade de mentir compulsiva, ou porque acreditava piamente que o homem pudesse realmente se libertar, se tornar um puro, seja em qualquer das ideologias. Não, nada disso. O que o Holden teve que ceder para essa civilização simplesmente porque ele amava demais a própria irmã, e a irmã colocou ele numa situação em que se ele tivesse que partir, teria que levá-la, né? E aí ele não queria assumir essa responsabilidade em cima de uma criança, de colocar ela numa decisão, numa escolha que é puramente pessoal, né? Que é você, em alguma medida, resistir à civilização. De fato, é uma posição, um tanto quanto complicado você tomar essa decisão por gerações futuras, pelos seus filhos, pela sua prole, né? Eu digo, por exemplo, a pessoa que adere, por exemplo, a uma visão hippie, a uma comunidade hippie, né? Ela está decidindo por ela, mas ela também está decidindo pelos filhos dela. Por outro lado, não decidir também é decidir, né? A pessoa que faz uma adesão, porque a gente está tão acostumado à ideia civilizacional que a gente acha que ser civilizado não é uma opção, é um normal, é o padrão, né? É o default.
Mas na verdade não é. Quando você opta por ser civilizado, de certa forma também você está optando por jogar o seu filho nessa situação em que tem uma sistemática, que você já sabe como funciona, que é necessário bajular, que é necessário de alguma forma mentir, ou à medida em que você vai se negando a fazer essas coisas, você vai descendo, né? Vai descendo e vai ficando menos proeminente na sociedade. Então, é isso, né? Eu diria que é um livro que nos traz, apesar de ser um livro aparentemente jovial, bobo, escrito numa linguagem primordial, né, juvenil, pode-se dizer, não é um livro bobo, é um livro com profundidade, é um livro que vale a pena ser lido, e você vê que a própria linguagem que é escrita de maneira chula não é uma linguagem, não é uma verdadeira linguagem do J.D. Salinger. Ele forjou essa maneira de escrever para dar uma aparência de jovialidade. Isso fica provado quando ele vai falar os textos dos professores, em que ali sim ele entra. Tem um momento, inclusive, que ele fala que justamente aquele professor que não se sabe, supostamente teria abusado do Holden, né? Antes de acontecer a cena do abuso, ele faz ali uma ótima dissertação sobre a vida, sobre a necessidade de se inserir na sociedade para o Holden, né? E citando autores, inclusive, de livros. Então você vê que o J.D. Salinger é alguém que teria capacidade de fazer um livro todo muito bem escrito, com uma linguagem trabalhada, erudita, mas ele não quis, ele abdicou disso para dar o correto tom da linguagem necessária para o personagem. Então, é uma obra inteligente, é isso que eu quero dizer. É uma obra inteligente, feita por uma pessoa inteligente. É isso, espero que esse vídeo tenha de alguma forma sido proveitoso, ou pelo menos entretido, você que me assiste. Um forte abraço. Até o próximo. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!